Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo. Vocês não têm ideia onde vocês estão hoje. Em vez de estar num café, vocês estão em uma biblioteca. E essa é uma biblioteca moscovita. Estamos em Moscou, caneca. Esse aqui é dos meus amigos do outro lado da rua. É muito legal. É um honey almond latte. Uma maravilha, e sempre que eu venho aqui, eu paro no outro lado da rua, eles já me conhecem e eu compro esse café. Bom, essa é uma introdução leve, porque o nosso café hoje é extremamente importante. É o nosso primeiro café de Moscou. Então, os primeiros foram da Tailândia, depois de Paris, agora estamos em Moscou. E o que nós vamos conversar hoje é particularmente importante porque a maior parte são informações exclusivas de todas as reuniões que eu tive desde que eu cheguei aqui. Eu estou aqui há um pouco mais de uma semana e eu tive algumas reuniões absolutamente extraordinárias pelo espectro inteiro, diplomático, político, de ortodoxia cristã, cultura, e várias dessas reuniões, claro, especialmente um jantar e um meeting que durou uma boa parte do dia, fechadas, e eu não vou publicar nada a respeito por um bom tempo, e muitas dessas informações são, digamos, não secretas, mas discutidas no que a gente chama de Chatham House Rules, as regras de Chatham House, britânicas, onde tudo que é conversado dentro, você não pode fazer uma atribuição direta, não há nomes, mas você pode conversar sobre o conteúdo, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. É como se hoje a gente tivesse uma reunião mais ou menos secreta para falar de coisas muito importantes que são discutidas en petit comité, digamos. Então, primeiro gole antes de começar a nossa conversa. E agora, a gente pode tratar das coisas sérias. Bom, eu vou usar um pouco das minhas notas hoje, porque eu tenho que ser muito cuidadoso no que eu vou falar, especialmente digamos, na segunda metade do nosso café. Eu vou começar com algo muito simples, muito direto. O que está acontecendo na Rússia hoje? Qual o estado da Rússia hoje, da maneira mais concisa possível, na economia russa, especialmente. Então, o que está acontecendo na economia russa? Que é algo que eu pude acompanhar durante esses, digamos, 7, 8, 9 dias que eu estou aqui em detalhes e circulando muito por uma boa parte de Moscou. Bom, tem um boom de manufaturas na Rússia, que é algo absolutamente extraordinário. Esse boom econômico está ligado ao fato de que o país está numa economia de guerra não declarada, mas é, digamos, uma semi-economia de guerra, onde o drive industrial é enorme, o país está mobilizado para ter todos os recursos fundamentais para resolver, basicamente, a guerra por procuração dos Estados Unidos contra a Rússia, contra a Europa, no terreno da Ucrânia, que muitos de nós chamamos de país 404, e os frutos dessa mobilização industrial a gente está vendo agora. Vários exemplos. Investimentos não só de russos, mas de grandes investidores do sul global na economia russa, subindo e continua subindo. Uma das razões principais é que oligarcas russos, que não podem mais, digamos, estacionar os seus enormes fundos nos bancos europeus e americanos, no sistema financeiro internacional, eles estão investindo na Rússia. Mas os investidores do sul global, turcos, chineses, cazaques, etc. Turismo, subindo o tempo todo. Os chineses começaram a viajar a partir desse último verão, especialmente,
Então tem um turismo chinês gigantesco de volta, a gente os vê em Moscou por todos os lados, muitas tours chinesas, agora é muito mais fácil para os chineses petróleo e gás, um boom generalizado também. Como muitos de vocês devem saber, a União Europeia está comprando petróleo e gás russo, mas via a Turquia, ou melhor ainda, do ponto de vista dos indianos, via a Índia, que recebe energia russa, faz um repackage, né, empacota de um outro jeito, bota um markup, ou seja, o lucro deles, e revende para os idiotas dos europeus. Absolutamente extraordinário. Os indianos estão felicíssimos com todo esse trâmite. Produtos chineses que estão mais ou menos, digamos, substituindo muitos produtos europeus e também a substituição de importações dentro da Rússia, onde você acha produtos russos de uma qualidade, em muitos casos, semelhante e tão boa quanto produtos europeus. Há divergências quanto à qualidade, quando você fala, por exemplo, com a alta classe média de Moscou. Aí alguns vão reclamar, abriu uma equivalente da Zara aqui, mas os produtos que eles vendem não são tão bons quanto os produtos originais da Zara. Então, tem divergências. Mas, por exemplo, queijos. Você vai a uma boa deli em Moscou e você compra, por exemplo, um camembert, um gruyère, feitos na Rússia, e a qualidade é quase tão boa quanto um original francês. Então, a substituição de importações está funcionando também muito bem. As previsões de economia, aí é uma coisa que, bom, FMI. É muito difícil acreditar em previsões do FMI, como vocês sabem. Em janeiro desse ano, o FMI estava dizendo que a economia russa ia encolher 2,3%. Adivinha o que o FMI está falando agora? O produto interno bruto da Rússia vai crescer 2,2% em 2023. E há projeções russas de que pode crescer a 3% esse ano. Isso é um dos números, por exemplo, que o presidente Putin tem esgrimido em algumas das suas últimas aparições públicas. O déficit do orçamento, extraordinário. Adivinha qual é o déficit do orçamento russo? 1% do produto interno bruto. Nada, praticamente. Ou seja, a Rússia paga as suas contas e a Rússia não deve dinheiro para ninguém. E a dívida interna também é praticamente nada. A aprovação do presidente Putin, extraordinária, acima de 80%. E isso vem se mantendo nos últimos meses, 78%, 79%, 80%, tem um pico de 81%, 82%, mas está em torno de 80%. Ou seja, o presidente Putin é uma unanimidade nacional. Ele pode não ser uma unanimidade, por exemplo, em Moscou e São Petersburgo, mas na Rússia inteira, você vai aos Urais, você vai do outro lado dos Urais, você vai na Sibéria, você vai no Extremo Oriente, é uma unanimidade total. Bom, isso dá o quadro para vocês de o que não só o que está acontecendo na Rússia na prática hoje, que não tem absolutamente nada a ver com tudo que é publicado na mídia tradicional ocidental, e isso inclui, evidentemente, a mídia brasileira, que nem me dou ao trabalho de ver, porque é irrelevante, mas é o que sai, por exemplo, nos jornais europeus, o que sai no Washington Post, etc. e tal. Os dados reais, e que você pode comprovar estando aqui, contam a verdadeira história. Bom, isso é, digamos, seria uma espécie de introdução para a nossa conversa, onde nós vamos entrar em assuntos bem mais delicados, mas eu posso pelo menos dar uma ideia para vocês todos de o que está sendo discutido, especialmente quando a gente está chegando à data-chave, que é 1º de janeiro
de 2024, que é o início do que seria BRICS 11, sob a presidência russa, mas vai ser BRICS 10. Como muitos de vocês já sabem, a Argentina já está... O novo governo do senhor Serra Elétrica está promovendo que a Argentina não vai entrar nos BRICS expandidos. Inclusive, eles já acharam uma desculpa oficial para isso. Isso é algo que a gente vai abordar em um outro Pepe Café. Muito importante. Eu tive uma discussão muito importante com 3 personagens do top da finança russa que têm já elaborado um dossiê que já chegou às mais altas instâncias, está chegando ao primeiro-ministro, inclusive, já foi aprovado academicamente, que é um mecanismo para escapar do dólar em termos de comércio bilateral e internacional. Isso vai ser um desenvolvimento importantíssimo para esse próximo ano. Isso é para dizer para vocês que o único país que está chegando, em termos práticos, a uma discussão aprofundada de como escapar do dólar, em termos práticos, e em termos práticos para grandes corporações, para pequenos business, etc., é aqui na Rússia. O máximo que eu posso dizer para vocês é que eles estão ligados à União Econômica Euroasiática, embora não façam parte diretamente da União Econômica Euroasiática. São economistas e especialistas financeiros russos independentes. Isso pode gerar, nesse ano que vem da presidência russa, é o que a gente chama de game changer. Virar o tabuleiro em termos de comércio internacional, assumindo que esse projeto seja, digamos, patrocinado oficialmente pelo governo russo, vendido dentro dos BRICS, vendido dentro da União Econômica Euroasiática, da Organização de Cooperação de Xangai, de todas essas organizações multilaterais, e vai ser adotado por muitos dos parceiros euroasiáticos e pode extravasar, entre outros, para a África e América Latina. Isso é importante para vocês terem claro de que isso já está sendo discutido, está chegando já lá em cima, né? O outro assunto, que é o mais delicado de todos, é geopolítica. Então, um desses encontros, que justamente cai dentro dessas regras da Chatham House Rules, sem dar nomes e sem atribuir citações a ninguém, eu posso fazer um pequeno resumo para vocês de algumas das principais coisas que nós discutimos. Talvez eu possa dizer também que foi um grupo bastante restrito e seleto, com russos e um grupo de estrangeiros, dos quais a maioria eram americanos, digamos, 2 europeus e Pepe Café também. Muito importante. Do ponto de vista diplomático, que é algo que, considerando todo o esforço diplomático que os russos têm feito desde o início da operação militar especial lançada em fevereiro do ano passado, a gente ouve de fontes diplomáticas russas que, do ponto de vista deles, a Europa é muito mais dogmática do que eles pensavam no início. Então, o exame e a constatação do diálogo diplomático que eles tinham há quase 2 anos atrás mudou completamente. E o raio-x que eles fazem desse dogmatismo e dessas posições retrógradas ou completamente subservientes da diplomacia europeia atualmente, eles dizem que isso, para ser superado, vai ser necessária uma nova geração diplomática europeia, que no momento, como a gente sabe, não está rolando e não vai rolar tão cedo. Eles, por exemplo, nos dizem que embaixadas deveriam funcionar como mediadores. O problema, por exemplo, quando eles examinam o papel da embaixada americana aqui em Moscou, a última coisa que eles são mediadores.
Eles são confrontacionistas praticamente totais. Isso é um enorme problema, porque é a desaparição da diplomacia completamente. É o unilateralismo absoluto, baseado no que os americanos chamam de ordem internacional baseada em regras, que são as regras que eles estabelecem e que mudam quando eles querem. Muito importante, a Rússia não vai iniciar uma nova rodada de diálogo diplomático. Eles já tentaram tudo o que se pode imaginar e não deu certo. Então a iniciativa vai ter que vir do Ocidente. E os russos não estão com a menor pressa de que esse debate diplomático novo comece, porque eles sabem que não há condições dentro do Ocidente atlanticista, América do Norte, Europa, de se começar a ter uma discussão entre adultos, né? E os russos mandaram várias mensagens por baixo do pano, ou semi-secretas, para os seus interlocutores no Ocidente e não houve resposta. Alguns com quem eles ainda conversam, que são, digamos, têm uma perspectiva às vezes um pouco mais humanista, pelo menos, eles dizem, olha, não tem a menor chance de iniciar um diálogo sério. Então, por exemplo, detalhes como vem um imbecil da OTAN, por exemplo, como o ex-secretário-geral, o Anders Fogh of War, o Fogg da Guerra Rasmussen, o dinamarquês, e fala, nós vamos bloquear o Mar Báltico, vamos tirar a Rússia do Mar Báltico e vamos bloquear São Petersburgo. Esse idiota falando um negócio desse, ele sabe que isso é um casus belli para a Rússia, que a resposta à Rússia vai ser, pode chegar ao ponto do senhor Kim Jong mandar o seu business card para algumas latitudes europeias.